Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Festival Feira Preta de 2020. Eu acredito que aqui todos saibam, a potência que é a Feira Preta, um evento inovador liderado por Adriana Barbosa. Com mais de 18 anos de história, edições em São Paulo, no Rio de Janeiro, esse evento tem gerado oportunidades para milhares de empreendedores, empreendedoras, ativistas, produtoras e produtores e intelectuais negras e negros. E este ano, em razão dessas condições em que a gente está vivendo, o evento se transformou e será nessa edição completamente online. Estão realizando a curadoria e organização dessa série de debates Nina Daora e Tarcísio Silva, em torno do tema ativismo digital negro, reunindo conversas sobre ativismos, feminismo, reconhecimento facial, proteção de dados e pensamento computacional. Apresento então agora a vocês a mesa de nome Proteção de Dados, o que tem a ver com racismo. A ideia é falar do ponto de vista do direito e da tecnologia e de como essas práticas no ambiente digital também impactam a sociedade. Eu convido então a doutora Ana Carolina e o Celso para poder se apresentar rapidamente antes da gente poder dar início às exposições. Olá a todos, eu sou Ana Carolina Lima, sou sócia fundadora do escritório Romani Lima Advogadas Associadas e sou cofundadora da Cotane Lab e da Frente de Juristas Negras e Negros. Também sou ouvidora da OAB no Rio de Janeiro e membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade. Oi pessoal, meu nome é Celso Oliveira, eu sou professor na Universidade de São Paulo, sou cofundador do Aquatune Lab, sou consultor da Comissão de Direitos Digitais da OAB do Rio de Janeiro, sou membro do Coletivo Negro da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e sou membro do Grupo de Negros e Negras pela Ciência, também trabalhando nessa área de tecnologia. Um prazer participar dessa Feira Preta. Muito obrigada, Ana Carolina e Celso. Eu selecionei aqui então algumas perguntas e ambos vocês terão 10 minutos cada um para poder responder a cada uma delas. A primeira: a tecnologia é uma aliada para que possamos construir pautas e dar visibilidade a vozes que normalmente não estavam na mídia tradicional. Mas também devemos estar em alerta sobre como as plataformas podem estar utilizando esse conteúdo que produzimos. É possível entender que esses conglomerados de tecnologia se apropriam desse tipo de conteúdo para traduzir em lucro? O que vocês acreditam que pode ser uma saída, para além da proteção da LGPD, para que as tecnologias não excluam ou discriminem as pessoas vulneráveis? Bom, essas perguntas são bastante interessantes e dão bastante pano para a manga, né? Se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que a tecnologia ela existe para otimizar as nossas vidas, né? E para otimizar nossas vidas, elas precisam da gente. E os nossos hábitos e culturas, elas são estudados pelas tecnologias, pelos operadores das tecnologias, digamos assim. Então, dessa forma, para construir tecnologias, é necessário coletar dados de toda a natureza. E nós chegamos numa era tecnológica em que os nossos dados pessoais se tornaram um produto de primeiríssima qualidade, né? Tanto é que todas as tecnologias querem saber mais do que nunca quem nós somos, quais são os nossos gostos, o que nós fazemos, para onde nós vamos, e assim customizarem produtos e serviços e até para desenhar políticas públicas. E é por essas e outras razões que é necessário criarmos regras para a utilização desses dados, para que eles cumpram parâmetros mínimos de ética. E por isso nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e legislações correlatas, para regulamentar o uso desses dados. E realmente a tecnologia ela contribui para a luta antirracista e antimachista na sociedade. Ela amplifica vozes que no mundo offline tenta silenciar. E é evidente que no mundo online vozes também são silenciadas. A gente vê isso o tempo todo. A gente viu essa semana na mídia uma voz ser silenciada dentro de uma audiência, né, no caso da youtuber Mariana Fer. E a tecnologia ela permite, né, o maior alcance e velocidade para promover as perspectivas e experiências que são suprimidas na sociedade, como o reconhecimento do racismo e machismo estrutural,
que nos coloca como um país atrasado e desigual. Então, por hora, são essas minhas contribuições e eu quero ouvir os Celso. Muito obrigado por essa pergunta, porque faz a gente caminhar para várias reflexões. A primeira dela é a gente entender um pouco da história do que a gente está chamando de tecnologia. Entender que hoje nós chamamos muito fácil de tecnologia aquilo que está transmitido nas redes digitais, na internet, no mundo que está associado à imagem e à transmissão de dados muito rapidamente. Então, dentro desse âmbito, né, de tecnologia, a gente está fundamentalmente preocupado com essa geração de dados e a utilização desses dados, que estão sendo gerados de uma forma muito grande. Porque tem outros aspectos de desenvolvimento tecnológico. Dentro desse ponto de vista, é muito importante a gente ter claro que não existe tecnologia neutra. Toda tecnologia, no momento que ela aparece para atender um determinado público, para determinar uma determinada situação, uma determinada pessoa. E isso fica muito claro com os processos de adquirir essa tecnologia. É só a gente pensar em como que, por exemplo, a tecnologia mais usual hoje em dia, que é do telefone celular, como é que ela se instaurou no meio da gente. Ela começou a entrar pelos ricos. Né? Então começa a tecnologia, acessa quem tem muito dinheiro. Depois, por questões de mercado, por questões de acesso que vão mudando, planificações, e às vezes, por causa de políticas públicas, as pessoas passam a ter mais acesso a determinadas tecnologias. Mas sempre as pessoas que têm mais dinheiro estão na ponta do que acontece em termos tecnológicos. É exatamente isso que está acontecendo. Sendo assim, é muito importante para a gente entender todos os viés que trazem uma tecnologia, entender que elas estão inseridas dentro do modelo capitalista neoliberal. Então, se as empresas ganham dinheiro e o objetivo delas é lucro, elas vão maximizar o lucro delas, porque no final é isso que os acionistas querem. Né? O acionista de uma determinada acionista do Google, do Facebook, né? Eles não estão preocupados com as questões da empresa, estão preocupados em obter seus debentures, seu capital no final do ano, receber que essas ações sejam valorizadas. Então, todas essas tecnologias estão inseridas dentro desse momento que nós estamos vivendo do capitalismo neoliberal. E o que o capitalismo neoliberal tem provocado na gente? Tem provocado o aumento da desigualdade social, o aumento dos casos de racismo, né? O aumento da contestação da oportunidade democrática. Tudo isso é fruto de uma sociedade que está inserida dentro desse contexto do capitalismo neoliberal e da utilização das tecnologias de dados. Não tem como a gente responder a sua pergunta sem desassociar tudo isso que está acontecendo. Então, em função disso, é muito importante a gente sempre se questionar: como o WhatsApp ganha dinheiro mesmo? Como que o Google ganha dinheiro mesmo? Se a gente consegue pensar nessas pequenas perguntas, a gente começa a ter um rastro do que está sendo feito dentro dessas redes, dentro desses grandes conglomerados para manipular os nossos dados e ganhar dinheiro. Então, o Facebook, ele ganha dinheiro vendendo anúncios para perfis pré-programados. Como ele constrói esses perfis? Como é que o Facebook tem o direito de saber onde eu moro? Que seja pelo meu endereço. De que time eu torço? Quem lhe concedeu esse direito? A gente concedeu quando vai lá e clica e aceita as condições de utilização do software. Então, quando nós fazemos isso, a gente tem que ter muito claro uma coisa: a gente está cedendo parte daquilo que a gente considera a nossa vida, tanto público como privada, para uma empresa. E ela vai usar isso para ganhar dinheiro. Então, quando eu tenho um pouco mais de idade, quando a internet começou, a gente acreditava que a internet ia fazer duas coisas que iam ser muito importantes para o mundo. A primeira coisa é que a gente usa menos papel. Não é verdade. Né? Não é verdade. A gente imprime qualquer coisa. Né? Qualquer coisa a gente começa a ter fluxo. Só agora, muito recentemente, as corporações, as grandes empresas estão começando a tramitar internamente da empresa documentos digitais. Então demora muito para isso acontecer. E a segunda coisa é que a gente acreditava que a internet iria melhorar o acesso à democracia, já que ia ser uma forma disseminada de participação das pessoas. Isso também, nas eleições do Trump e nas eleições de Bolsonaro, a gente viu que não aconteceu. Então, hoje em dia, a gente tem que começar a questionar essa aplicação disso que a gente chama de tecnologias que está envolvido na ciência de dados, com os seus usos, tanto no nosso fim como sociedade, e no nosso modelo econômico no qual está inserida.
Então, a gente lutar por igualdade dentro de condições tecnológicas e democráticas é lutar por a diminuição das desigualdades, pelo fim do racismo, pelo fim de todos os modelos de exploração que se dão através do uso tecnológico, como a precarização do trabalho, né, que a gente vê acontecer aí com o pessoal que trabalha no Uber, o pessoal que trabalha de entregador no iFood, sem direitos trabalhistas. Então, eu sei que o assunto é muito complexo, mas dá um apanhado geral do que a gente entendeu sobre essa influência dos conglomerados na utilização de tecnologias. E aí, coadunando com o que o Celso está dizendo, né, fica para uma reflexão nossa, que quando o produto é de graça, quando os produtos, né, a rede social aparece para a gente como de graça, temos que avaliar que, na verdade, o produto somos nós. E as nossas informações, ela tem muito valor no meio disso tudo. Ótimas colocações, Ana e Celso. Eu vou passar agora a segunda pergunta, e eu acho que dialoga bastante com o que vocês já falaram, que é, ao mesmo tempo em que as plataformas vendem uma ideia de modernidade, vemos estas reproduções de padrões antigos e preconceituosos, que colocam em vulnerabilidade alguns grupos da sociedade, evidentemente pessoas negras. Como vocês podem definir o papel e a atuação do coletivo Aquatone Lab diante dessa problemática? O Aquatone Lab nasceu justamente para o enfrentamento dessa questão, né? Entender que a educação coletiva, ela passa também por um processo grande de vigilância, né? Como a gente falou, como eu falei na resposta anterior, democracia e acreditar em direitos exige vigilância. Se a gente não vigia, se a gente não toma conta, a gente não está sempre atento, né? É preciso estar atento e forte. Então, nós não podemos combater os efeitos nocivos que aparecem no uso de qualquer meio de produção humana. Então, por isso, o Aquatone Lab tem entre os seus símbolos o símbolo da vigilância. A gente tem que entender que isso é necessário. E aí, através da reunião de juristas, cientistas de dados, pessoas da área de tecnologia, como eu, pretendemos manter essa vigilância sempre em dia, muito atentos ao que está acontecendo, de forma propositiva e proativa com a sociedade, contribuindo para o aprofundamento dos debates na questão racial, em virtude de tudo que tem acontecido, a gente tem visto acontecer na mídia, né? Que não se passa, a gente tem que entender, e isso já começa a entrar na conscientização das pessoas, que o fato de você fazer um xingamento na internet, você ter um ato que é racista na internet, altera a vida da vítima. A vítima, ela fica numa situação fragilizada. Não acontece isso só no mundo virtual, vai acontecer na vida real dela. Aquela pessoa, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir constrangida. Então, muitas vezes as pessoas isso na internet é bobagem. Olha, não é. Quando você sofre uma ameaça, quando você é difamado, quando você tem seus direitos violados, é como qualquer direito violado. Como se alguém invadisse sua casa e tivesse te roubado alguma coisa. Então, o Aquatone Lab, ele vem do espírito de multidisciplinaridade, tentar responder essas questões, não só com denúncia, mas também com proposta e com ações que venham ajudar as pessoas a se tornar conscientes do racismo que acontece de forma digital, das questões raciais e de discriminação e de desqualificação das pessoas na forma da lei e na forma do uso das tecnologias. Então, esse é o processo de enfrentamento que nós estamos nos organizando para propor à sociedade brasileira. O Aquatone, ele tem vários papéis, né? Mas aqui eu destaco esse, do diálogo com a sociedade sobre as questões que atravessam raça, tecnologia e direito. Racismo estrutural, ele é enraizado na nossa sociedade, como nós estamos cansados de saber e repetir, e repetiremos enquanto necessário for. Então, este coletivo, ele nasceu com uma necessidade de dialogar, no sentido de tirar o país desse atraso, né? O racismo, ele atrasa o progresso do país, ele atrasa o desenvolvimento social e tecnológico. Então, é necessário conversar sobre essa multidisciplinaridade, né, que envolve as questões de raça, tecnologia e direito. E nós estamos aqui para isso, entre outras questões também. Agora, passando à terceira pergunta, que também tem muito a ver com o que vocês colocaram,
Diante desses casos notórios, como recentemente a gente ficou sabendo da plataforma do Twitter, sendo acusada com aquelas fotos, né? O algoritmo estava desprivilegiando pessoas negras na plataforma. A gente pode, então, afirmar que a tecnologia é capaz de reproduzir um comportamento discriminatório. E segundo o entendimento de vocês, eu gostaria de saber, a máquina ela realmente não entende o contexto ou ela traz consigo esses preconceitos por ela estar relativamente inserida no contexto social? Bom, como o Celso disse em pergunta anterior, a tecnologia ela não é neutra, né? Ela é desenvolvida por seres humanos. E os seres humanos eles são seres limitados, né? E são seres humanos inseridos em contextos sociais. E por essa razão, a tecnologia ela reproduz várias falhas humanas, inclusive comportamentos discriminatórios. Então, o aprendizado de máquina, ele vem como uma solução e, ao mesmo tempo, também podendo ser um instrumento muito para o mal, no sentido de discriminar, de criar discriminações e segregações sociais, né? Então, a gente precisa realmente fazer um novo pacto social antirracista e antimachista para a gente melhorar esse desenvolvimento tecnológico, incluir mais diversidade dentro das empresas, dentro das instituições, a diversidade que retrate o rosto verdadeiro do Brasil como um país plurirracial, né? Para a gente conseguir avançar verdadeiramente na tecnologia e no progresso, no desenvolvimento mesmo social do país propriamente dito. Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar a palavra máquina aí. Eu vou desviar um pouco do que a Ana colocou, porque quando a gente fala máquina, para um técnico como eu, a gente está falando máquina, do hardware, da coisa física. E a gente tem que ver que todo esse processo que a gente está falando, ele acontece através do software, através dos códigos que são incluídos e inseridos nas máquinas. E esses softwares hoje são softwares de grande complexidade, feitos por equipes, feito em geral por pessoas muito especializadas. Especializadas em quê? Em lógica de programação e matemática. Então, se você pegar hoje aí os grandes nomes que estão trabalhando nas empresas, com os desenhos e arquitetura de software, são pessoas extremamente qualificadas, que passaram, muitas têm pós-doutorado, muitas estão trabalhando aí em formação de longo prazo, e brancas, né? E homens. Então, é lógico que a normalidade do mundo, dos resultados que apresentam um determinado modelo, para eles, se esse modelo tiver como busca encontrar suspeitos de um crime e só aparecer pessoas negras, para eles vai parecer normal. Só aparecerem homens negros, para eles vai parecer normal. Então, eles não fazem essa relação de juízo sobre a resposta do que é dado no modelo. E todo modelo que a gente utiliza, matemático, todo modelo de programação, tudo aquilo que a gente vai fazer, ele exige um senso crítico. Então, o que a gente cobra das empresas hoje é que elas têm um senso crítico. Elas têm que, a gente adota na internet, por falta de uma regulamentação maior, o autocontrole, a autorregulamentação. É o Twitter que decide o que ele censura, o que ele bloqueia. Então, ele tem que ter um senso crítico muito afiado também para as questões raciais. E o que a gente percebe dessas empresas é que não tem esse senso crítico, não tem esse aprofundamento sobre a análise daquela resposta que aquele determinado conjunto de programas está dando. E não tem por quê? Porque ainda são pessoas, homens majoritariamente brancos, que estão fazendo esse senso crítico. Então esse senso crítico tem que refletir o senso crítico da sociedade. Então nós temos que nos fazer ouvir, levantar e dizer que isso está errado, aconteça onde aconteça, seja na plataforma que for. Está errado. Como estaria errado ser discriminado no elevador do seu prédio. Está errado ser colocado, está errado do mesmo jeito. Então a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento para não reproduzir esse determinado comportamento, que acontece porque justamente continua sendo feito porque sempre fez. As coisas importantes de ponta e que sempre se remuneram melhor e ganham melhor e conquistam as melhores posições de trabalho, que é o homem branco. Então nós temos que começar a mudar isso.
As empresas precisam entender isso. E complementando que a nossa vida virtual, ela é continuidade da nossa vida offline. São a mesma coisa, são as mesmas pessoas. O nosso corpo eletrônico e o nosso corpo humano constituem a mesma pessoa. Então, também eu queria deixar essa reflexão. E aproveitando esse gancho, já que a gente já começou a mencionar esse papel das empresas, tem uma outra pergunta que fala um pouco disso também. Quais soluções práticas que, no que tange ao papel e responsabilidade das empresas, vocês enxergam como realmente efetiva para poder combater esse problema, ajudar a combater, né, esse problema e contribuir para a inclusão de pessoas? E de que forma essas empresas podem ajudar a mudar esse padrão que vigora agora na nossa realidade? Olha, no que tange às empresas, a primeira coisa, que é um processo que tem que ser estimulado, ele não acontece por si só, ou por política pública ou por pressão da sociedade, é a gente começar a incentivar a formação de profissionais negros e negras que venham a participar e botar mais diversidade dentro dessas empresas e com isso aumentar o senso crítico que acontece dentro delas. Então, é um reflexo do que deve acontecer na própria sociedade. A própria sociedade, a gente precisa ter pessoas pretas participando dos programas de televisão, das atividades culturais, dos escritórios de engenharia, dos consultórios médicos. Por quê? Isso é bom para a sociedade, isso é bom para todo mundo. Aumentar a diversidade, aumentar a participação, a sociedade se enriquece. Então, isso também tem que acontecer, a primeira atitude que as empresas podem tomar é isso. E aí o que alguns vão dizer, mas eu não vou procurar esse profissional no mercado e não encontro. Eu não encontro um profissional com a qualificação que eu quero que seja uma pessoa preta. Olha, não encontra? Então, bom, vamos atuar na formação. Vamos investir, a empresa arrumar bolsas, investir em funcionários, investir na qualificação. A gente não cansa de ouvir aí a história do funcionário, do homem branco, que começou como office boy da empresa e terminou presidente? Por que isso não pode acontecer com uma mulher negra? Então, é questão de que a empresa aceitou e fez investimento nessa pessoa. Então, as empresas precisam entender isso. Né? Não basta querer só pegar a coisa pronta do mercado dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista. Também a empresa tem que fornecer, tem que cumprir o seu papel constitucional, que é a sua função social. As empresas têm essa obrigação, está lá na nossa Constituição. A segunda coisa é que, a partir do que existam pessoas com senso crítico, né, usufruir desse senso crítico na relação com seus produtos. Fazer um senso crítico com os produtos que estão saindo. Né? Usufruir desse tipo de análise para entender que tipo de aspectos de racismo estão sendo colocados ali, de machismo. Por exemplo, tem uma TED muito famosa que vai falando do nome dos sistemas. Os sistemas que servem para servir as pessoas tem nome de mulher, a Siri, do iPod. Né? Então, é um exemplo. E os sistemas inteligentes que tomam decisão têm nome de homem. Por que será? Né? Alguém achou que isso era normal. Alguém achou que isso era normal. Até vai do nome do software que está sendo colocado ali, que traduz numa personalidade suposta para ele, uma linguagem de personalidade, e que supõe também um conceito do imaginário coletivo. Quem que eu estou obedecendo e quem está me obedecendo. Então, essas relações têm que ser questionadas dentro das próprias empresas com relação aos seus produtos e o investimento na formação de pessoas e na qualificação dos seus quadros de pessoas pretas também. Ok. Concordando com o posicionamento do Celso e complementando, mas também com o olhar de LGPD, né? Eu acho que a transparência das informações, ela gera confiança entre as pessoas e entre as instituições, né? As empresas, especialmente brasileiras, elas precisam tomar consciência da diversidade do país e entender que incluir a diversidade da população brasileira em todos os postos de trabalho, como o Celso disse, é um baita investimento. Se o aprendizado de máquina entender que este país é um país altamente diverso, maior a chance de retorno em termos financeiro e social. É uma coisa muito simples, né? A gente entender que a gente vive num país racista e machista, enfrentar esse problema para ele se desenvolver como ele tem que se desenvolver.
né? Só que, ao mesmo tempo que é muito simples essa questão, ela é muito paradoxal, porque encarar que o Brasil é um país racista e machista significa que as pessoas precisam rever privilégios. Ninguém quer rever privilégio. Para que rever privilégio? É desconfortável rever privilégios. Então, é uma luta que ela é muito, além de ser desigual, ela é desigual e é difícil. Não tem outra forma de falar sobre isso, de achar outros caminhos a não ser fazer esse enfrentamento real e dando transparência a tudo aqui no Brasil. A transparência de como as desigualdades, como essas ferramentas de desigualdade elas são perpetuadas dentro desses sistemas. A LGPD tem como uma de suas principais finalidades a proteção dos dados pessoais, a fim de tutelar direitos fundamentais do cidadão, quais sejam o direito à privacidade, à dignidade, à cidadania, dentre outros. Tendo em vista que a lei representa um verdadeiro marco normativo, como essa se relaciona com essas situações em que hajam potenciais violações, considerando vulnerabilidades históricas, como os aspectos raça e gênero? Eu vou te dizer o seguinte, que começa pelo próprio conceito do que é um dado sensível, né? Você citou a questão de raça, tudo, mas, por exemplo, endereço, que vem escrito na nossa correspondência normal, também pode ser um dado sensível, uma vez que eu posso, sabendo o endereço de determinada pessoa, saber que bairro que ela mora e, através do bairro que ela mora, fazer uma estimativa de renda daquela pessoa e até de cor de pele. Então, essas informações, que possivelmente seriam informações públicas e não seriam sensíveis, também se tornam informações sensíveis à medida dos processos de análise de dados que a gente tem hoje, que é o famoso Analytics. Então, eu começo a fazer uma série de associações e inferências a partir de informações secundárias que não são, em princípio, aquela informação crucial daquele indivíduo. Né? É mais ou menos como a gente vê nos filmes, o cara que olha para você e pela roupa que você está vestindo, a posição do relógio, a forma como você põe a cabeça, vai dizer se você é tímido ou não é tímido. Então, esse tipo de inferência também estão sendo feitas. E a LGPD ela vai precisar de aprimoramentos para poder entender essa requalificação de dados sensíveis e poder nos proteger com relação a isso. Mas eu tenho certeza que, do ponto de vista do direito, né, ela é um grande avanço, é um ponto inicial, mas isso não significa que nossos direitos básicos constitucionais estejam garantidos somente pela aplicação da lei. Toda lei exige também, vou insistir, a vigilância para que ela seja cumprida. Perfeito. O Celso não é advogado, mas se comporta como um jurista. Correto. Então, a LGPD, ela traz 3 categorias, né? A identificação, que são os dados que identificam as pessoas, como nome completo, identidade e CPF, por exemplo. Também ela traz os dados que permitem a identificação das pessoas, que é uma interpretação contextual, como o Celso exemplificou agora a questão do endereço, né, a geolocalização, número de cartão de crédito, placa de carro, e por aí vai. E os dados sensíveis, que são aqueles que podem causar discriminação de pessoas. E a lei ela traz um rol desses dados, que são os dados referentes sobre a vida sexual das pessoas. Vou dar só alguns exemplos, porque agora não me vêm todos. Mas a orientação religiosa, filiação sindical, a orientação política, dados biométricos, entre outros. E esses dados eles precisam de uma atenção especial para não promoverem discriminações, nem de raça, nem de gênero e nem nenhuma outra que eu já mencionei. Ainda mais num mundo polarizado como o nosso, como as coisas estão. Ainda mais num país que eu repito, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, que é um país racista e machista. E aí, por isso, os dados sensíveis eles precisam de um tratamento mais específicos, né? E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em agosto e está em pleno vigor, ela é aplicada tanto no mundo online
quanto no mundo offline. E isso significa que a gente vai ter uma virada, estamos tendo, não vai ter não, nós já estamos tendo uma virada de cultura comportamental. Né? A gente vai passar, estamos passando a guardar melhor os nossos dados, as nossas informações. Porque antes as empresas e as instituições em geral, tanto as instituições públicas quanto as privadas, elas achavam que os dados pessoais da gente eram propriedade deles. E com a LGPD vem a consciência de que os dados são nossos. Nós somos titulares dos nossos direitos. Nós somos os seres humanos titulares dos dados. Né? Então, essas questões que envolvem os dados sensíveis, elas precisam ir para um debate público, porque não está posta claramente nas mesas, e a LGPD é uma lei que ela vem para dar transparência, né, nas ações, para poder gerar mais confiança entre os cidadãos e para poder melhorar a nossa democracia. Mas aí, as iniciativas como a Qualtone Lab, Preta Lab, entre outras, elas vêm para poder trazer esse debate que envolve direito, raça, tecnologia e gênero na mesa para serem discutidos com a sociedade e assim a gente conseguir aprimorar e evoluir num país menos desigual. Perfeito, muito bem colocado, Ana e Celso. Celso mencionando, né, a questão dos dados sensíveis e a Ana falando desse impacto online e offline. Porque, do ponto de vista tanto do direito quanto da tecnologia, a gente levando em consideração a classificação de dados sensíveis pela LGPD, que inclusive tem a origem racial, a origem étnica do cidadão, como que essas regulamentações podem vir a impactar a sociedade para além de só o ambiente digital? É uma pergunta muito interessante, porque exige, para ela impactar as pessoas para além do mundo digital, é preciso que a gente tenha educação. Então, que a gente dissemine, né, a cultura de que você é o titular dos seus dados, como a Ana Carolina explicou. Né? Então, é preciso que as pessoas tomem consciência do como funciona toda essa estrutura de tecnologia, né? De tecnologia de informação. Então, nós temos cada vez mais nos aprimorar no conhecimento, né? E exigir transparência por parte das empresas, por parte das grandes corporações e até da farmácia do bairro, né? Que está pedindo o nosso CPF para dar um desconto. Então, esse desconto, na verdade, ele está sendo remunerado por eu entregar dados a ele. Então, nós temos que aumentar a consciência das pessoas. E só através desse aumento da discussão, e nesse ponto quero parabenizar a iniciativa da Feira Preta de promover esse debate aqui, é justamente assim, disseminando essa informação, fazendo essa informação chegar a todos os cidadãos, todas as pessoas pretas, é que nós podemos ter uma atitude de modificação dessa realidade para além do que acontece na rede, para aquilo que vai acontecer nos tribunais. Né? Então, essa postura de educação, de conscientização. As regulamentações vindas através da LGPD, elas podem vir impactar a sociedade tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem é através dessa transparência e dessa confiança que gera entre os cidadãos. E para o mal é quando essa tecnologia ela é usada de forma inadequada e ela gera desconfiança e causa discriminações e segregação, que podem ser de gênero, racial, de orientação sexual, religiosa e todas as outras que estão dentro da qualificação de dados sensíveis. Dados como o da Rede de Observatórios de Segurança revelam que essa tecnologia de reconhecimento facial acabou se tornando uma ameaça para pessoas negras e pode ser reconhecida, inclusive, como uma nova ferramenta para impulsionar o encarceramento em massa. Em que aspectos vocês acham que essa discussão sobre racismo e a sua relação com proteção de dados produz reflexos no tema da segurança pública? Os aspectos da falta de transparência, sem dúvida, produz reflexos negativos no tema segurança pública. O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC,
que é parceiro da Aquatune, ele fez um monitoramento em 2019 com base em matérias jornalísticas e pesquisas em blogs das polícias e da Secretaria de Segurança Pública sobre todas as prisões que ocorreram com o uso de reconhecimento facial pelo Brasil. O monitoramento foi feito em prisões de 6 estados e foram levantadas 184 prisões, sendo que mais de 90% dos presos eram negros. A maioria foram presos por crimes sem violência, tais como pequeno tráfico de drogas ou furtos, e o monitoramento ele foi feito por entender necessário, mesmo que a metodologia tenha sido precária, a dimensão e o impacto do uso de reconhecimento facial utilizado pelas forças de segurança pública. Infelizmente, estas forças não têm o costume de produzir de forma sistemática números e indicativos para que a gente possa, enquanto sociedade civil, avaliar a pertinência ou não da utilização dessas informações. As polícias que foram questionadas sobre os números relativos de prisões de pessoas com falso positivo e de pessoas abordadas erroneamente informaram que não tinham e que não produziam esse tipo de números, o que complica a avaliação dessas políticas públicas para saber se são eficientes do ponto de vista que se propõe. E, aparentemente, elas não são, porque falta transparência, né? É isso. Legal. A primeira coisa que a gente tem que tomar um conceito é a própria terminologia, né? A gente entender o que é segurança pública. Então, segurança pública tem que ser uma segurança pública para todo mundo, não uma segurança pública só para as pessoas que estão nos bairros chiques. Então, essa segurança pública ela tem que entender que as pessoas que vivem nas comunidades não podem ser os alvos preferidos das balas perdidas. A gente não pode estar dentro de casa e, de repente, ter sua casa invadida pela polícia. É um direito que está sendo quebrado e violentado ali. Então, o próprio conceito de segurança pública, ele tem que ser um conceito que seja de segurança para toda a sociedade. Para onde quer que você more, qual seja a cor da sua pele, qualquer que seja a sua renda. Segurança pública que só funciona nos bairros da classe média e da classe alta não é segurança pública, é segurança de alguns. E a gente deixa de ter uma sociedade que a gente quer que seja mais segura, e todos queremos uma sociedade mais segura, e passa a ter uma sociedade opressora, uma sociedade que oprime uns, relega uns um lugar fechado e um lugar marginalizado, e a outros uma sociedade segura. E esse conceito que está estruturalmente colocado na sociedade brasileira também veio reproduzido na utilização das tecnologias como a tecnologia de reconhecimento facial. Então, o que os dados estão mostrando, e a Ana Carolina cita a pesquisa do SESEC, e eu gostaria de citar também o Panóptico, que foi lançado semana passada, que está fazendo um monitoramento dessas políticas de reconhecimento facial. É muito importante a gente entender que esses processos estão reproduzindo conceitos, estão procurando legitimar conceitos que sempre foram conceitos utilizados na sociedade para reprimir negros e negras, para transformá-los em suspeitos. Negro parado é suspeito, negro correndo é culpado. Então, a gente tem que parar com isso, tem que entender que essas tecnologias elas podem servir à medida que elas sirvam para garantir a segurança de todos, não quando elas simplesmente garantem a segurança de uma parcela da população. O que as pessoas que apresentam essas soluções como soluções mágicas de segurança pública dizem é o velho discurso de que a tecnologia ela é neutra, coisa que a gente já falou que não é, e que essa tecnologia ela ainda não está suficientemente madura para poder ser utilizada. Se ela não está suficientemente madura, se ela não consegue ter 100% de precisão, por que usa? Se eu te falasse que você vai comprar um carro novo, de alto padrão, um carro muito bonito, muito legal, só que tem um probleminha. Ele não liga todo dia, tem dia que ele não vai ligar. Você compraria? Então, por que o Estado brasileiro está aceitando comprar coisas assim? Gastando milhões com isso. É porque, comodamente, entende que as pessoas que vão ser afetadas são as populações que já são naturalmente marginalizadas. Então, tem um entendimento por trás da aplicação dessas tecnologias. E esse entendimento é de que não faz diferença porque eu estou voltando a lidar com a população que é normalmente oprimida. Então, nós temos que ter uma maior democracia
nesse momento, já até mesmo porque isso implica um gasto grande para a sociedade, seja ela o governo do estado que for, vai gastar muito dinheiro para implementar isso. Segundo, que isso tem que ser um modelo de segurança que valha para todo mundo. E terceiro, e mais tão importante quanto, que a gente tem que ter uma opinião crítica sobre os resultados desse tipo de tecnologia. Se a gente não faz uma análise crítica desses resultados, a gente não é capaz de melhorar, até mesmo aperfeiçoar, como querem os defensores da tecnologia. Né? Aceitar que está tudo bem, não está tudo bem, está errado o que está acontecendo. E tem que ser parado, repensado e reestudado. O que o Celso está falando me traz também a reflexão de que o capitalismo não está sabendo o que fazer com a massa sobrante. Então, faz esse controle, né, social, e usa a tecnologia para isso. Né? Quando ele fala dessa compra de tecnologia, dá o exemplo desse carro, comprar um carro que não está funcionando mais ou menos, é mais ou menos o que acontece na própria sociedade, com essa massa sobrante. Vamos aqui fazer uma compra para segurança para alguns e vamos acabar com essa massa sobrante, porque a gente não sabe o que fazer com ela. É mais ou menos assim que eu me sinto enquanto mulher negra dentro desse contexto social em que estou inserida. O debate é realmente muito enriquecedor. Eu agradeço muito a contribuição de vocês. E agora eu ia pedir para que vocês já caminhassem para o encerramento, mas por último eu queria fazer uma pergunta, que é para a gente saber um pouco mais também da iniciativa que é o Aqualtune Lab. De que forma, quando é que o Aqualtune Lab foi criado e como é que funciona, como é que vocês podem definir o papel do coletivo? Eu ia pedir para que vocês respondessem e também já fizessem o encerramento de vocês. Então, o coletivo Aqualtune Lab, ele nasceu em março deste ano, em meio à pandemia, quando um grupo de advogados resolveu pensar em questões sobre direito e tecnologia, e aí os advogados que resolveram se reunir num grupo de WhatsApp para discutir questões de direito e tecnologia eram pessoas negras, e a gente começou a racializar a nossa pesquisa sobre o tema. E nessa racialização de pesquisa, nos sentimos sozinhos, porque o tema é muito amplo. Então, a gente resolveu envolver outros atores nesse processo, outras disciplinas. Né? Então, o Celso foi a primeira pessoa de outra disciplina que chegou no coletivo, ele é engenheiro, e outras pessoas foram chegando também para somar com a gente nessa construção. É tudo muito novo para a gente, porque o tema é muito amplo, né? Direito e tecnologia. Cada tema por si só já envolve muitas questões. Mas não adianta, porque o direito está em tudo, nós somos regulamentados o tempo todo, todos os seres humanos. O racismo estrutural no Brasil é a causa de todos os nossos problemas. Então, também a gente precisava falar sobre isso. E a tecnologia também é a nossa realidade. A gente está vivendo a era da informação, então também não podia ficar de fora. Então, é uma novidade no Aqualtune, na sociedade brasileira. Nós estamos em construção, mas estamos muito potentes, estamos também muito unidos e estamos muito dispostos a dialogar com a sociedade sobre essas questões, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e o progresso do país. Quero muito agradecer à Feira Preta por essa oportunidade. Eu sou fã desse projeto e da Adriana Barbosa desde o início, e é muito bom estar aqui participando, representando o Aqualtune Lab e com uma mediadora tão maravilhosa e com um companheiro de mesa tão maravilhoso, e só agradecer. Gratidão pela oportunidade, até uma próxima oportunidade. Eu tenho pouco a dizer depois da Ana, né? A Ana é uma das fundadoras, das pessoas que trouxeram a iniciativa, e nós acreditamos, dentro do Aqualtune Lab, que podemos contribuir, de certa forma, seja pela potência das pessoas que estão participando do coletivo, pessoas muito qualificadas, como também em somando mais gente, como a gente já mencionou aqui, educando as pessoas para reconhecimento desses direitos, a gente saber que tem direito, né?
o passarinho que está preso dentro da gaiola, ele não sabe que existe a liberdade. Então, a gente precisa entender e explicar para as pessoas que existe uma liberdade, que existe um direito e que esses direitos precisam ser mantidos. E discutir e contribuir, né, com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo. Muitos dizem que não tem jeito de pará-la, mas se não tiver um jeito de pará-la, pelo menos em que ela possa seguir numa marcha em que todos possam acompanhar. Então, que todos possam estar contribuindo e marchando juntos. Essa é uma das missões que eu acredito que o Acatune Lab pode ter. Quero parabenizar a Feira Preta pela iniciativa, eu acho que muito apropriado estar trazendo aqui esse tema, somando com mais pessoas, nos disponibilizar a todos aqueles que estão assistindo essa entrevista, esse evento, com a Acatune Lab, através das nossas mídias sociais, que as pessoas possam entrar em contato conosco, se tiverem dúvidas, se a gente puder contribuir, se precisarem de alguma formação, nós estamos propondo um núcleo de formação que vai oferecer cursos, atividades, né? Se as empresas precisam de algum tipo de consultoria, algum tipo de aspecto que venha a somar, lembrar que quanto mais gente tiver conhecimento sobre o tema, quanto mais a gente discutir essa relação, melhor a sociedade se transforma e caminhar para uma sociedade menos racista é o objetivo de todos os militantes que estão nesse grupo. Sem dúvidas. Eu gostaria de agradecer a mesa, parabenizar tanto a doutora Ana Carolina quanto o Celso pela iniciativa que é o Acatune Lab, mas principalmente parabenizar e agradecer pelas exposições que fizeram aqui hoje. Agradecer a Adriana Barbosa, né? Agradecer a Feira Preta como um todo por nos ter concedido essa oportunidade de trazer esse debate que é tão importante, tão relevante nesse momento na sociedade. E nesse sentido eu encerro o evento de hoje.